Eu tenho poucos minutos aqui, eu tenho 23 minutos apenas para falar acerca disso. Romanos 5, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, para orientar os irmãos, que era um grupo de judeus que habitavam aquela cidade, a capital do império. Tudo bem? Romanos 5. Eu vou ler para não a gente ganhar tempo, tá bom? Quem não tem familiaridade com a Bíblia, Romanos é logo após de Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Todo mundo já achou? Amém. Deixa a Bíblia de vocês aberta no colo e vamos meditar, refletir acerca desses poucos versículos. Vamos dissertar ele, tá bom? Diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que pelo um bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, irmãos? É uma palavra altamente teológica, como todas as cartas de Paulo, e aqui Paulo usa literalmente a expressão teológica à sua altura. Ele vai justificar aos irmãos da igreja que se encontra na capital do Império, em Roma, e principalmente aquela igreja era fundada por um grupo de judeus dispersos. Quando houve a grande perseguição, quando eles saíram da Babilônia, eles não vieram propriamente dito todos para a capital, para Jerusalém, mas eles andaram por toda a circunvizinhança, eles se estabeleceram como até os dias de hoje. Aqui no Brasil nós temos uma colônia hoje de 130 mil judeus. Então, quando houve em 1948 o regresso deles, quando Israel foi reconhecido depois da Segunda Guerra Mundial como nação, muitos foram para lá e foram reconhecidos lá em Israel como nação que tem 70 anos. Mas a grande maioria, bem sucedida, ficaram nos países por onde eles andavam, né? Por onde peregrinaram. Paulo começa dizendo o seguinte, acerca da justificação. E essa carta aqui é a mesma carta que o Martinho Lutero usa, essa expressão, justificação pela fé, para sair das indulgências da Igreja Católica. Porque para a Igreja Católica, de 1512 aproximadamente, nós tínhamos que pagar pela nossa salvação. Nós tínhamos que pagar indulgência para alcançarmos a graça de Deus. E quando Lutero ele lê as Escrituras, porque as Escrituras eram bem de poucas pessoas. Normalmente era lida no latim, e o que ele queria virava as costas para o público, e normalmente o público não entendia isso. Então toda a indulgência para tirar as pessoas do limbo, as crianças, do purgatório, para se comprar um terreno no céu, que isso a Igreja Católica usou muito para a construção da Basílica de São Pedro, a grande Basílica. Quando é descoberto isso, quando Martinho Lutero ele entende que a salvação e a justificação do homem não precisa que ninguém pague, não tem mérito próprio, então ele escreve a 95 teses na Universidade de Hillsborough e deixa lá grudada, e dali da revolução, da grande revolução protestante. Mas aqui Paulo diz o seguinte:
Sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Quando Cristo, na cruz, leva os nossos pecados, quando Cristo assume para Ele a nossa culpa, Deus nos aceita de novo como filho. Cristo nos reconcilia com Deus. Preste atenção. Todos nós andávamos errante, ele está dizendo aqui. Todos nós éramos dignos de uma ira, ele chama de ira futura. Não tinha quem escapasse dessa ira de Deus. Deus se encontrava como um ser irado, literalmente nervoso, porque as nossas práticas de pecado ofendia, chocava diretamente o caráter de um Deus santo. Amém? E Deus, ele tinha sempre esse projeto, está em Hebreus 11, de resgatar o homem de novo da sua queda, do seu pecado, e trazer de novo esse homem para o estado original. A igreja foi gerida no coração de Deus desde a eternidade, vendo a plenitude dos tempos. O texto está dizendo que ele envia o seu filho para nos resgatar desse pecado, dessa culpa, estando nós ainda praticando todo tipo de pecado, todo tipo de indecência, e todo pecado. A palavra pecado no grego significa errar o alvo. Todo pecado é um tapa na cara de um Deus justo e bom. Por que todo pecado é um tapa na cara de Deus? Porque Deus, uma vez, inventou de criar o homem sua imagem e a sua semelhança. A partir do momento em que Deus cria o homem sua imagem e semelhança, o nome de Deus está em voga, está em jogo. Tudo que o homem fizer, esse que é a imagem de Deus, é uma agressão direta a esse Deus que o fez a sua própria imagem. Quando Adão cai no Éden, lembre-se que Deus, toda a viração da noite, ele vinha para conversar com aquela família. E eles conseguiam visualizar Deus face a face. Porque o homem, no seu estado pleno, no seu estado original, eles poderiam conviver com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, enxergar a Deus, e os seus olhos, e eles não eram mortos, eles não eram decompostos, porque ele estava ainda em estado de perfeição. Quando esse homem cai em desgraça, ele não pode mais ver a Deus. Veja que quando Deus desce e pergunta a Adão, ele ouve a fala de Deus. E Deus pergunta: onde estás, Adão? E Adão não podia mais ter esse contato visual com Deus. Porque um Deus perfeito e bom, e Deus que tem uma glória. Lembre-se que quando Moisés vê a glória de Deus, vê o Icabode de Deus, ali no monte da transfiguração, a Bíblia diz que quando ele desce para o arraial dos judeus, dos hebreus, ele tem que cobrir o seu rosto, porque não tinha como visualizar o rosto de Moisés, porque o Icabode de Deus tinha se manifestado ali no monte. Então todo pecado é uma agressão a Deus. O errar o alvo, que é o pecado, é uma agressão ao Deus que fez o homem para ser conduzido ao alvo. Por isso que as nossas práticas é uma ira, é uma agressão, e contra essa agressão a esse Deus vem a ira dele. Olha que coisa interessante o 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a função do Senhor Jesus Cristo foi mediar com o Pai essa possível salvação. E como é que ele negocia para buscar o homem? O 2 está falando. Olha para o 2, versículo 2. Pelo qual também temos a entrada pela fé nesta graça, na qual estamos firmes e não nos gloriamos na esperança. Olha só, nós não tínhamos esperança, nós fazíamos parte da ira de Deus. Preste atenção. Jesus mediando, aqui você entende a palavra graça, no 2, que é favor imerecido. Um pecador perdido rumo à condenação, Deus
prova o seu amor. É por isso que amor, ele não pode ser abstrato, não pode ser substantivo, ele tem que ser o quê? Um verbo, ele precisa ter ação, e Deus prova o seu amor conjugando esse verbo, enviando quem? A graça, para que nós possamos, nós pudéssemos entrar por essa porta que Paulo está dizendo, por nome de graça, e por essa porta, sendo cada um de nós reconciliado de novo, voltando ao estado perfeito, o estado original. Agora saímos da posição de inimigos de Deus, de fruto da ira futura de Deus, e agora somos adotados na família de Deus, passamos a ser reconciliados à árvore antiga lá do Éden, a árvore genealógica, e por isso nós temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. E João diz que a paz que o Senhor nos dá excede todo o entendimento. Está aí por quê? Está aí por quê? As pessoas lá fora, eles podem ter muito dinheiro, eles podem ter poder aquisitivo, eles podem ter eles canudos, mas são pessoas que vivem de uma forma frívola. São pessoas que aquilo que eles têm não preenche os seus olhos. Eles estão sempre em necessidade. E nessas suas necessidades, não conhecendo essa graça, eles querem fechar essa lacuna usando todo tipo meramente humano, que a gente chama aqui de prazer por prazer, e a pessoa assim leva a sua vida. Por isso que tem tantas dependências, tantos dependentes químicos, ladrões, homossexuais, prostitutas, sabe, trapaceiros, caloteiros. Essas pessoas, tudo que fazem em prol do dinheiro, tentando fechar essa lacuna, que eles não sabem, por eles serem imagem e semelhança de Deus, somente a presença do Criador pode preencher a lacuna da criatura, e não nada humano. Mas quem pode dizer isso para eles? Nós estamos dizendo isso para eles. Nós estamos provando o nosso amor, provando que Cristo nos amou. Quando nós amamos as pessoas que adentram essa porta, quando nós saímos pelas portas e abraçamos as pessoas das ruas, nós estamos dizendo: ei, eu não faço parte de uma religião, a minha igreja, a igreja que eu congrego, não é uma religião, eu sou um pequeno Cristo, e estou fazendo aqui, seguindo as pisaduras do meu mestre. Por quê? Porque eu estava em franca rebelião contra o meu Deus, eu fazia parte da ira futura de Deus. Mas Jesus, no seu tempo, nos reconciliou com Ele através dessa graça, e por isso hoje nós temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Aplaude o Senhor. Vocês estão entendendo isso, queridos? Estão comigo então, né? Então vamos para o 3. Olha o que diz o 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabemos que a tribulação produz a paciência. Em cima diz assim: nós gloriamos, a parte B do 2 diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por que a tribulação não vem nos aterrar? Não é terror para nós. Porque a parte B do 2 ele está explicando. Porque nós aguardamos a glória de Deus. Por conta da glória de Deus que é de ser manifestada em cada um de nós, é que passamos por todos esses processos e não desfalecemos. E que glória é essa que há de ser revelada? Essa é a pergunta que vocês estão me fazendo. A glória que há de ser revelada é saber que quando o nosso corpo tombar sobre a terra, que ele tombará, não se engane. Se Cristo não vir buscar a igreja, o nosso corpo, nossos corpos terão o mesmo corpo de glória do Senhor Jesus, um corpo imortal. Irmão, quem é que não deseja ter um corpo incorruptível? Quem é que não deseja ter um corpo sadio? Isso eu não estou dizendo, irmão, por poucos anos, por poucos trilhões de anos, é por toda a eternidade. E por que nós teremos um corpo semelhante dele, denominado corpo de glória, por toda a eternidade? Porque nós somos seres da glória, nós somos seres espirituais. Estamos aqui como humano, estado humano, fazendo essa obra, trabalhando na sua obra, plantando na sua seara, ensinando para os seus filhos que ainda são errados, que ainda fazem parte da ira de Deus, que a porta da graça foi aberta.
e que todos gratuitamente podem passar por ela e ser reconciliado através de Cristo para o descanso e a glória eterna. É o que nós temos que dizer isso para as pessoas. Há solução para a sua vida, para a minha. O meu corpo velho, que a cada dia vai se deteriorando quando eu visualizo o espelho, eu percebo que ele está em processo de morte. A esperança para o meu corpo, para aquele que se encontra numa cadeira de roda, aquele que se encontra com um tumor, para o viciado, o drogado, a prostituta, o homossexual, há esperança para ele. Quem pode dizer para ele então que há esperança pelo processo que ele está passando? Nós. Nós somos boca de Deus, por quê? Porque fomos reconciliados. Se antes, Jones, a gente passava pelo processo de morte e de condenação, fomos reconciliados por Ele. Por isso que a tribulação não é motivo de nos aterrar. Ela não pode servir para nós, como os demais que não têm Deus, não têm esperança, passam e sofrem quando são atribulados. A tribulação para nós, olha o que ela gera. Para mim, a tribulação é uma mulher extremamente fértil, que começa a parir agora coisas boas para a nossa vida. Vamos pegar a tribulação? Vamos ver o que ela pare para a gente? Vamos lá, o 3. Olha o que diz. A metade do 3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos, olha só, nas tribulações. Quem é que pode se alegrar e ser atribulado? Ninguém. Mas quando nós temos a esperança da glória e que a tribulação vai gerar em nós prerrogativas que vai nos fazer melhor, dá para passar pela tribulação feliz, alegre. Olha o que ela pare, sabendo que a tribulação produz o quê? Produção aqui é parir, a paciência. Irmão, quando você pede paciência para alguém, ou quando eu falo assim, não tem como você suportar um exemplo, que hipoteticamente, o Leandro suportar a Regiane, se antes ele não for atribulado, ou ela e ele. Quando eu suporto a Rose, quando a Rose me suporta, eu começo a conviver com a Rose, e os meus defeitos começam a ser expostos, as minhas fraturas. Para a Rose continuar vivendo comigo, ela tem que ser o quê? Paciente. A minha forma de atribular gera nela o quê? Paciência. E paciência é bom ou é ruim? Paciência é ótimo. Paciência é como se fosse uma pessoa longânima. Porque, aliás, são os pacientes, são os perseverantes que herdarão o reino de Deus. Porque nós estamos aqui passando pelo processo anos. Vai para 30 anos que eu espero, Senhor. São paciência de 30 anos que eu espero. E a cada madrugada, a cada manhã, quando desperta, eu digo: obrigado, Senhor, mais um dia o Senhor não veio. Então isso vai gerando em mim paciência. Mas quem gera? Esse mundo. E esse mundo me atribula. A forma que ele vive, a forma que ele caminha, a forma que ele processa, a forma que ele entende as coisas, a forma que ele gere aquilo que nele, sabe, existe o dinheiro, a fama, o poder. Tudo isso vem a me afligir. Aflige qualquer homem que tem o Espírito de Deus. Mas, sabendo que essa tribulação gera cada dia mais o que? Esperança. E tem mais. Agora, olha o que a esperança produz. Venha para a esperança. Glória a Deus. Esperança, esperança. E a paciência, é isso mesmo, produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Esperança é a última. Olha que coisa, quantas coisas maravilhosas a tribulação gera. Sabe, a tribulação tem esse poder de gerar essas qualificadoras na nossa vida. Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor. Conviver com um pastor ruim, você é atribulado, tem que ter paciência. Com um marido ruim, com uma esposa ruim, com um patrão ruim. É difícil. Mas isso aí não vem para te destruir. Não. Isso vem para gerar em você coisas boas, para aflorar a tua humanidade, para que você cresça como ser humano, ou como humano. Olha o que diz o 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só. Quando nós amamos, que é o amor de Deus, você sabe que no homem
não pode sair amor. O amor ele é oriundo de um lugar. Deus não tem amor. Deus ele é o quê? Amor. A essência, o caráter dele é amor. Não é que ele tem. Quem tem somos nós. Então quando Deus nos ama, quando a gente começa a frutificar esse amor, a demonstrar esse amor, sabendo que ele não vem de nós, alguém nos deu. Como ele é amor, a sua essência é amor, então ele habita em nós. Então, através do Espírito Santo, esse amor aqui, que a gente está falando, que foi ministrado através do Espírito Santo, foi ele que veio morar em nós. A terceira pessoa da Trindade. Foi o que trouxe o Bruno aqui com essa alegria. Deus Pai está no céu. O Senhor Jesus intercede por nós. E a terceira pessoa da família habita dentro de nós. Vós sois templo do Espírito Santo. Então ele está em nós. Se ele é amor, se a essência dele é amor, se o caráter dele é amor, e se ele habita em nós, nós começamos a frutificar, a demonstrar esse amor. Não é porque nós é bonzinho, não. Porque ele gera, foi derramado em nós, através do Espírito Santo. Como o Espírito Santo é maior do que o Espírito do homem, sobressai o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus sobressai ao Espírito humano, a gente começa a demonstrar os atributos de Deus e não do humano. E os atributos de Deus, o primeiro atributo é o quê? Amor, longanimidade, bondade, temperança. Então você vê um homem com a sua humanidade aflorada, humanizada, você fica impactado. Mas que ser grandioso, que mulher maravilhosa. Nada daquilo vem dela. Mas é um ser glorioso que habita dentro dela, que faz com que ela jorre paulatinamente aquilo para fora e vá contaminando as outras pessoas. É o amor de Deus que excede todo o entendimento, que está acima de tudo, é um amor ágape. E esse amor não há reciprocidade, não tem troca. Nós amamos porque simplesmente o amor de Deus está dentro de nós. Bruno dizia, não tem nada maior do que você olhar nos olhos dele e ver a alegria, falar com ele e ver as suas falas. Aquilo é recompensa. Por que ele diz isso? Porque ele está cheio, tomado com o Espírito Santo. E os filhos do Espírito Santo, os filhos de Deus, é Deus que cuida da sua família. É Ele que cuida através dos meus braços, dos seus braços, das nossas pernas. Nós somos os tentáculos de Deus. Deus é como assim, figura de linguagem, um povo. Um povo daquele cheio de braços. Cada um braço de Deus vai de encontro ao aflito e necessitado. O desejo de Deus é recolher todos. Ele diz, olha, olhai para os campos e vede como estão maduros. Sabe? Mas falta trabalhador. Então o sonho de Deus, o desejo, figura de linguagem que Deus não sonha. Mas o sonho de Deus é que todos trabalhem com afinco para colher esses frutos que estão maduros. E quem é que pode fazer isso? Nós. Quando é que nós podemos? Quando o Senhor Espírito Santo derrama esse amor dentro de nós. Não, nós vamos para a luta, cego, amando, não importa o perigo, não importa, nós vamos a 1000 por hora, e com sede, 1, 2, 3, puxando tudo para perto. Por quê? Porque os campos estão maduros, exige pressa, somos trabalhadores da última hora. É uma coisa gloriosa. Porque a família de Deus, Deus não tem filho deformado. O seu primeiro filho é perfeito, Efésios 4:11, 6:11. É perfeito. O sonho de Deus é que todos os seus filhos sejam aperfeiçoados no seu primogênito, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, ele começa com essa teologia maluca que eu fico doido. Quando eu leio um texto de Paulo, eu fico assim, tentando interpretá-lo. E o Espírito vem falando comigo, porque é alta teologia, mas é de uma simplicidade perene. É necessário que nós nascemos de novo. É necessário que nós passemos pelo processo do novo nascimento, porque enquanto a gente não passar, a nossa vida vai ser eu para mim, eu, meu para mim, o meu primeiro. Enquanto a gente não passar, mas quando a gente passa pelo processo do novo nascimento, então é nós, vós, sabe? É sempre o próximo que está na frente da gente. Amar o próximo como a ti mesmo,
o próximo está na minha frente, o próximo é primeiro, depois se sobrar é para mim. Primeiro ele. Primeiro ele. Por que primeiro ele? Porque o amor de Deus já foi derramado no meu coração, eu tenho paz com Deus, fui reconciliado. Quem quer bênção maior do que essa? É demais. Ser reconciliado com Deus é demais. Não é para qualquer pessoa. É ter paz com Deus. O texto começa a dizer, olha o 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele diz assim, olha, sabe quem são os ímpios? São aqueles que zombam de Deus. São aqueles que faz chacotas de Deus. Que vê nesse povinho aqui, um povinho recalcado, um povinho desatualizado. Sabe? São esses que entram nos melhores portos, que sentam nas melhores cadeiras, que estão sempre junto com os grandes de boa cepa, o de bons nascimentos, que desprezam os silvas. São esses aí. Por ele também, no seu tempo, Jesus morreu. Jesus morreu por esses também. Irmãos, é necessário, irmão, passarmos pelo processo do novo nascimento. Entenda, se a gente não passar pelo processo do novo nascimento, todo esse tempo que nós ficamos sentados nas cadeiras da igreja, é jogado fora, não é levado em consideração. Amar, temos que amar como Cristo está dizendo aqui. Ele morreu no seu tempo pelos ímpios. Normalmente nós amamos as pessoas que falam bem da gente, que dá tapinha nas nossas costas. Nós gostamos sempre de ouvir os vivas, parabéns. Mas não foi para ouvir os vivas que nós viemos aqui nesse mundo. E que nós estamos fazendo esse trabalho, mas para ouvir as vaias, para ser perseguido. E Jesus disse, se assim me perseguiram e fizeram isso comigo, quanto mais com vocês. Porque a nossa recompensa não vem da mão de homem, não sai do bolso de nenhum homem, da conta bancária de nenhum homem. O que você fizer para essa igreja, você não está fazendo para mim, entenda isso. Nem favor você faz para mim. O que você está fazendo nessa igreja, você faz a Deus. E Deus é aquele que recompensa. Deus é aquele que dá de sobra. Então veja, irmão, Paulo diz, olha, vocês podem amar as pessoas que amam vocês, que fazem parte da mesma nata, que é da mesma cepa, da mesma pegada. Porém, isso todo mundo pode fazer, mas ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele é Deus. Ele não é homem, não, é Deus que ele está falando aqui. Ele é Deus. E Deus morre ao seu tempo por pessoas cruéis. E nós, idem, temos que somos pequenos cristos, temos que fazer a mesma coisa. Olha o que diz, vamos descer mais um pouco para terminar. O 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, olha só o que ele está dizendo. Ela usa um paradoxo. O 8 ele diz, ó, se Cristo morreu por nós, a gente ainda sendo pecadores, ao 9 ele faz um paradoxo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele usa entre o 8 e o 9 um paradoxo. Ele diz, olha, se ele morreu por nós sendo ainda pecadores, imagine agora. Agora o negócio ficou bom. Porque nós fomos justificados pelo seu sangue. Se ele nos amou quando nós não éramos justificados, imagine agora. É isso que ele está dizendo. Seremos salvos do que mesmo? Da sua ira. Então olha só, olhe para mim. Paulo está dizendo aqui que todos aqueles que não foram justificados, todos aqueles que Cristo morreu por ele, mas que ele virou as costas para esse grande sacrifício, que Paulo chama lá no primeiro versículo de porta da graça, que é favor e merecido, eles estão dentro
de um processo de ira de Deus. E eu morro de dó, porque vocês não têm noção, nós não temos noção o que é esse Deus irado. Tem uma passagem na Bíblia, só dar um exemplo rápido para vocês. Tem uma passagem na Bíblia em que 5 reis quis destruir um povo, e esse povo não era judeu, mas Josué tinha feito aliança com esse povo. Esse povo eram cortadores de lenha e cercaram. Israel deu a sua palavra que salvaria esse povo de qualquer ataque do inimigo. O plano de Deus era para destruir esse povo, mas já que esse povo começou a adorar o Deus de Israel, quando se adora o Deus de Israel, passa a ser filho de Deus também. Então essas 5 nações sitiou esse povo para destruí-lo. E Josué foi orar a Deus. E Deus disse: olha, Josué, eu falei para você destruí-los, mas já que você fez aliança com eles, e a sua aliança você deu a minha palavra, e pela minha palavra eu velarei, vai nessa luta, pode ir, que você não tem que lutar, eu vou pelejar com vocês. Então, quando Josué preparou os guerreiros e os cavalos e os carros que ia descendo, Deus disse assim: eu vou dar uma força para Josué aqui, até ele chegar. A Bíblia diz que Deus deu uma garoazinha de pedra, pedrinha assim de 100 quilos, no meio do exército. Quando Josué chegou lá, a metade do exército tinha esmagado. Deus soltava uma pedrinha assim de 50 quilos na cabeça de um, que o capacete de aço era aberto no meio. Quando Josué chegou lá, a Bíblia diz que mais matou Deus com a garoazinha de pedra do que morreram fio de espada. Então a ira de Deus em Apocalipse fala sobre isso. Fala que as pessoas procurarão a morte, mas não morrerão. Chuvas e pedras fumegantes cairão sobre eles, e eles se esconderão dentro das cavernas, mas não morrerão, porque não haverá mais a morte. Então as pessoas que estão dentro da ira de Deus, você não tem noção que é um Deus irado. Moody, ele pregava, um grande pregador norte-americano inglês, ele falava muito acerca do Deus irado. Então nós devemos tomar cuidado. E por que Deus faz essas coisas e se ira tanto? Porque um sacrifício eterno, só uma condenação de igual modo, eterno tanto quanto, é que pode justificar o homem virar as costas para Deus. Então todos que morreram contra Deus, todos que morreram sem conhecer a Deus, passará por esse juízo. Para terminar, a ira de Deus, seremos pois salvos da ira. Quando Deus se manifestar contra os seus inimigos, nós seremos resgatados, seremos salvos no meio da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a morte de Cristo na cruz, preste atenção, ele começa falando de justificação. A morte de Cristo na cruz não parou na sepultura. Ele ressurgiu, ele está vivo. Então ele diz: olha, nós seremos salvos pela sua vida. Nós somos o único povo da terra que temos um líder, que o seu mentor está vivo. Nenhum outro líder de nenhuma outra religião pode oferecer isso para nós, salvação, porque eles jazem, estão mortos. E os mortos nada fazem. Mas Paulo garante aqui agora que nós seremos salvos dessa futura ira pela vida dele. E que vida que é? A vida além do sepulcro. A vida ali dos anjos quando removeu a pedra. Ele não ficou ali enterrado, mas muito pelo contrário. Ele ressurgiu vivo, e vivo está até hoje na presença do Pai, intercedendo por nós. Aplauda ele, esse líder que está vivo. Aplauda esse líder que a morte não pode parar ele dentro da sepultura. Aplauda esse líder que pela sua vida nós seremos salvos. É bom demais. Não tem líder que ofereça isso. Nós temos tudo para ser grandemente abençoado por Deus. O 11 último diz assim: e não somente isso, mas também
nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quero terminar aqui, e eu quero dizer para você, fomos justificados pela fé, através de Cristo, o último versículo, alcançamos a reconciliação. Nada que eu ou você fizer, nenhum mérito humano pode nos reconciliar com Deus. Nada. Você pode ser o melhor homem do mundo, moral, ético, você pode ser a melhor pessoa do mundo. As suas feituras meramente humanas não podem lhe reconciliar com Deus. A reconciliação com Deus, Paulo diz, é por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E isso se deu quando naquela sexta-feira medonha, ele entregou o seu corpo para ser quebrado, rechaçado, triturado, moído pelos nossos pecados. Quando ele estava morrendo lá, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa, porque para nos reconciliar com Deus, ele foi um intermediador, e através dessa intermediação, ele traz de novo pessoas que estavam dispersas, distantes, para próximo de Deus. E para que isso acontecesse, ele tomou os nossos pecados. Quando se olha para Cristo naquela cruz, se vê uma nuvem escura. Ali era um grande pecador que estava ali. Um homem extremamente pecador. Ele cometeu pecado nenhum. Mas Isaías diz no capítulo 53, e agradou o Pai moê-lo pelos nossos pecados. Então você olhava para aquele homem esquartejado ali, como se você olhasse para ele, fazendo uma analogia, como se ele fosse uma garça branquinha, ele estivesse ali como um urubu preto, contaminado pelos nossos pecados. Os pecados dele foi tão grande que o Pai, que é santo, se escondeu dele, e ele clama em alta voz: meu Pai, por que me abandonaste? Porque o Pai não poderia compactuar com aquele filho que ele tanto ama, mas estava ali contaminado pelos meus e os teus pecados. E quando ele crava na cruz, quando ele vai para a sepultura, e 3 dias depois ele surge cheio de glória, ele surge branco como a neve. Lembre-se que as mulheres, quando foram abraçar ele, ele disse: olha, não me toques, que ainda não fui o Pai. Porque ele estava vestido com veste de glória, sem nenhuma mancha. O propósito, o objetivo dele tinha cumprido, ele pagou. A sepultura, lá no sepultamento, todos os nossos pecados ficou lá. E ele ressurgiu para a vida branco, puro como a neve, como sempre foi. E através dele, do seu sacrifício, nós idem. Quando nós nos batizamos nas águas, quando nós aceitamos ele, primeiro nosso corpo é emergido no seu corpo místico. E quando nós descemos nas águas, levantamos como ele saiu da sepultura, com uma nova novidade de vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso libertador, ele é o nosso reconciliador. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso é esse nosso. É bom demais. Fique de pé em nome de Jesus.